Bom dia, turma! Hoje é sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021 e em matemática nós iremos realizar a atividade 5, que é sobre a ordem das centenas de milhar, a sexta ordem. Essa atividade se encontra na página 11 e página 12 do nosso caderno de atividades 2 de matemática. Então vamos lá. Em toda essa atividade nós iremos revisar ordens, classes e o quadro valor de lugar. Vamos ao texto inicial? A final da Copa de 50, no Maracanã, entre Brasil e Uruguai, arrastou 199.854 torcedores para o maior estádio do mundo, recém-inaugurado. Estes torcedores assistiram a maior tragédia do futebol brasileiro, a derrota da seleção canarinho por 2-1. Então, aqui no texto nós temos uma quantidade que está em negrito, destacada, né? E ao lado uma imagem do acontecimento. Então, vamos lá. Vamos colocar este número aqui, 199.854, no quadro valor de lugar para compreender ele melhor. Então, aqui nós temos 199.854. Veja que ao escrever, né, o número no quadro valor de lugar, a ordem se inicia da direita para a esquerda. Então, aqui, o algarismo 4 está na ordem das unidades, que é a primeira ordem. O algarismo 5 está na ordem das dezenas, que é a segunda ordem. Por estar aqui na ordem das dezenas, esse algarismo 5, na verdade, ele representa 50 unidades. Aqui, o algarismo 8 está na ordem das centenas, que é a terceira ordem. Por esse algarismo estar nas centenas, ele vai representar não 8, porém 800 unidades. Então, aqui já temos 854, porque o 4 nas unidades, ele vale 4. Essas três ordens, a primeira, a segunda e a terceira, compõem a classe das unidades simples. Então, só que o número é maior, tem uma quantidade maior. Nós temos a quarta ordem. A quarta ordem já é da unidade de milhar. Nós já iniciamos uma segunda classe, a classe dos milhares ou a classe da milhar. Então, esse 9 aqui, por estar na classe da unidade de milhar, ele vale 9.000. O outro algarismo 9 está escrito na ordem das dezenas de milhar, que é a quinta ordem. Então, olha só, dezena de milhar. Então, esse 9 vale 90.000. E o algarismo 1 está na centena de milhar, que é a sexta ordem. Então, por estar na centena de milhar, olha, centena, esse 1 vale 100. Mas 100 o quê? 100.000, porque ele está na ordem da centena de milhar. Então, aqui nós temos 100.000, mais 90.000, mais 9.000, mais 800, mais 50, mais 4. Isso aqui já é a decomposição de um número. Então, aqui nós temos um número com 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. E nós temos um número também com 6 ordens, porque cada algarismo está em sua ordem específica. Na leitura fica 199.854. E na decomposição, como é que nós fazemos essa decomposição? Nós fazemos 100.000 mais 90.000 mais 9.000 mais 800 mais 50
mais 4. Veja que nós estamos até a sexta ordem. Olha só, a sexta ordem que é as centenas de milhar. Então, esse é o tipo de decomposição. Tem outro tipo? Tem sim. Então, olha só. Aqui nós temos um quê? Uma centena de milhar. Mais 9. 9 o quê? Dezena de milhar. Mais 9 o quê? 9 unidade de milhar. Mais 8 centenas. Mais 5 dezenas. Mais 4 unidades. Então, aqui nós temos dois tipos de decomposição. Então, depois dessa revisão, vamos fazer uma atividade. Número 1. A cidade onde Fernando mora tem 87.542 habitantes. Em primeiro lugar, nós vamos pegar esse número aqui que está por extenso, quer dizer, está escrito com palavras, e vamos escrever ele aqui com números. Então, nós temos aqui 87.000. 87.000. Vamos colocar um ponto para separar a ordem do milhar das unidades simples. 542 habitantes. 542 habitantes. Esse é o número de habitantes que tem na cidade onde Fernando mora. Então, letra A. Escreva o número de habitantes no quadro de ordens. Então, aqui nós temos o quadro de ordens. Então, vocês vão escrever este número aqui neste quadro. Prestem atenção que a gente tem que iniciar pelas ordens das unidades. Não é isso? Esse número tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. São apenas 5 ordens aqui, então prestem atenção. Então, depois que vocês colocarem o número certinho aqui, vocês agora vão fazer a decomposição. Observando aqui, quantas dezenas de milhar tem? Observem o número e coloquem. E unidades de milhar? Tantas centenas, dezenas e unidades simples. É sobre este número aqui que vocês vão preencher a letra B. Agora que nós vamos para o 2. A tabela ao lado mostra o número de celulares vendidos no primeiro semestre de 2020. Lembrando que semestre é a mesma coisa que 6 meses. Então, olha só, o primeiro semestre são os primeiros 6 meses de um ano. E aqui está a tabelinha com esses primeiros 6 meses, iniciando por janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, os primeiros 6 meses do ano de 2020. Então, aqui está o mês e aqui está a quantidade de celulares vendidos. Então, vamos às perguntas? Letra A. Em que mês a loja vendeu mais celulares? E qual mês vendeu menos celulares? Então, é só observar as quantidades aqui e colocar o nome do mês onde essas vendas foi a maior e a menor. Coloca aqui no espaço. Agora, letra B. Escreva na ordem que se pede as quantidades de celulares vendidos em cada mês. Então, aqui estão as quantidades. Tá vendo? Só que aqui eles querem que vocês coloquem essas quantidades em ordem crescente. Lembrando que a ordem crescente inicia-se do menor até o maior número. Então, vocês vão observar aqui qual é o menor e iniciar e terminar com o maior número aqui. Aqui vocês vão escrever os mesmos números, porém na ordem decrescente. É o contrário da ordem crescente. Inicia-se com o maior número e vai diminuindo até o menor número. Aqui nós temos o número 3. Observe o número representado no ábaco. Então, isso aqui, meus amores, é um ábaco. Ele nos ajuda a entender a quantidade de unidades, dezenas, centenas de um número. Então, aqui nós vamos contar. Nessa primeira arte, nós temos a quantidade de unidades. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades.
Então, aqui nós vamos escrever 5. Aqui, olha, na haste das dezenas, nós temos 1, 2, 3, 4. Nas das centenas, 1. Das unidades de milhar, 1, 2, 3, 4, 5. Dezena de milhar, 1, 2, 3, 4. E na centena de milhar, 2. Nós sabemos que para dividir as ordens das unidades simples e das ordens das classes das unidades de milhar, nós temos um pontinho aqui que separa. Então, como foi que esse número ficou? Aqui, vocês vão escrever por extenso, quer dizer, com palavras, este número aqui. E depois vocês vão fazer na letra B a decomposição deste número. Como é que eu quero essa decomposição? Desse jeitinho aqui, olha. Escrevam essa decomposição aqui. Número 4. No painel de controle dos automóveis, podemos ler o número de quilômetros que o veículo já percorreu. Observe. Então, aqui está o painel, né, de quilometragem. E aqui está o número, a quantidade de quilômetros que o veículo já percorreu, já andou. Então, letra A. Quantos quilômetros esse automóvel já percorreu? Escreva por extenso. Então, é escrever com palavras. Então, vocês vão fazer a leitura deste número e vão escrever aqui este número usando palavras. É escrever por extenso. Letra B. Qual é o maior número que esse marcador de quilometragem pode mostrar? Então, olha só. Qual é o maior número que pode ser apresentado aqui? Lembrando que esse marcador só tem espaço para 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 algarismos. Então, tem que ser o maior número com 6 algarismos. Então, escreva aqui. E para finalizar, nós temos o número 5. Complete o quadro abaixo. Então, aqui nós temos um quadro com o algarismo, né? O número representado com algarismos. E esse mesmo número representado por extenso, que é escrito com palavras. Então, aqui nós temos 2.583.000. Então, aqui vocês vão escrever por extenso esse número. Aqui nós não temos o número, mas temos a escrita 13.954. Então, vocês vão completar, escrever este número aqui, porém com algarismo. E aqui a gente ainda continua completando. Aqui nós temos o número com algarismo, vocês vão escrever este mesmo número aqui, porém por extenso. E aqui o contrário, já tem por extenso e vocês vão escrever ele com algarismos.